Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Nós estávamos falando sobre o número total de linhas laterais irrigadas no projeto, tá? Então, o que é esse número total de linhas laterais irrigadas no projeto? Seriam quantas linhas laterais eu consigo alocar dentro da área do meu projeto? Quantas linhas laterais, quantas linhas de irrigação, aquelas linhas que conterão os aspersores, eu consigo pôr dentro da minha área de projeto. Então vamos lá. Eu calculo por essa equaçãozinha simples aqui. O número total de linhas, vou botar um apontador aqui a laser, tá? O número total de linhas é dado por essa equação simples, onde eu tenho que EV meu espaçamento vertical, no meu caso aqui seria o comprimento da minha área, tá? Lembrando que é 200, mas eu vou ter que fazer um ajustezinho nela para poder dar números múltiplos de 6, porque as minhas barras, os meus canos, né, as barras que eu compro no mercado tem 6 metros. E2, lembram lá do aspersor que ele me deu uma medida, um espaçamento para funcionamento, né, para o melhor funcionamento naquela pressão de serviço, que era E1 por E2, que era 18 por 18, E1 tinha 18 metros, ou seja, o espaçamento entre aspersores na linha era de 18 metros, E1, e o espaçamento entre as linhas de aspersores ou as linhas laterais, né? Linha de aspersor também é denominada linha lateral, o E2 é de 18 metros também. E NL é o número de lados que eu vou colocar no meu projeto, tá? Na minha área. Então vamos lá. EV espaçamento vertical da área do projeto é o meu comprimento da área, tá? E2 é o espaçamento entre as linhas laterais dos aspersores e NL é o número de lados que tem no meu projeto. Que número de lados é esse? Olha lá eu de novo com o projetinho aqui, tá? Então, deixa eu tomar uma água aqui que a boca tá seca. Então, tá aqui, ó. Meu espaçamento vertical é essa distância aqui, ó. Ó, é a mesma que essa, é a mesma que essa. Quanto que tem aqui? 200 metros. Tá? Então, o espaçamento vertical, 200. Mas 200 não é múltiplo de 6. 180 é múltiplo, 198 é múltiplo. Em vez de usar 200, eu vou usar o valor de 198. Eu vou explicar por quê. Para arredondar os cálculos, para dar número exato de linha. Senão dá número fracionado e não tem como botar 1,3 linhas. Não existe. Tá? Então, vamos lá. Ó. Número de lados do projeto. Esse eu vou chamar de um lado, porque a linha principal vai cortar ao centro esse projeto e eu vou esparramar as linhas em cada um dos lados, tá? E aqui eu tenho outro lado, linha principal que divide o projeto ao meio, tá? E aí aqui dentro, né, eu vou calcular então quantas linhas laterais cabem aqui dentro dessa área. Lembrando que eu tenho dois lados. Tá? Então vamos lá, 200 dividido por 18 vezes 2, 200 não dá, pessoal. Vai dar um número de 11,1. Eu não coloquei aqui, mas no cálculo eu fiz, eu arredondei, eu tirei 200 e botei 198, porque dá um número 11 exato, tá? Dá um número 11 nessa equação. Se eu deixasse o 200, ia dar 11,1. Não dá 11,1, 200, aqui está como 200, mas na verdade aqui é 198. 198 múltiplo de 6. Por que 198? 10 linhas, 180 metros. Não tem 18 metros aqui, ó, o espaçamento entre as linhas? Né? 10 linhas, 180. 198, quase 200. Está faltando 2 metros só para 200. Né? E dá 11 linhas. Não é isso? Então, botei aqui, tá? 120, ó, daria 22,2, não dá, eu ajusto para 100, minto, aqui não foi 192 não, minto, tá? Eu botei para 180, tá? 180, e aí coloquei, tá? Por que 180? Porque o meu aspersor consegue irrigar ainda, tem um raio de alcance de 18 metros. Quer dizer que a última linha que vai estar aqui em 180 metros, ela ainda vai irrigar mais 18 metros. Vai ficar só uma faixinha de 2 metros nessa beirada aqui superior ou inferior sem irrigar. Então uma faixinha muito estreita, eu assumindo que a minha linha principal, ao invés de 200, 200 é o tamanho da área, mas eu vou botar uma linha, né,
aqui, ó, minha linha principal, meu espaçamento vertical aqui de 180, e aí eu vou obter o número exato de 10 linhas de aspersores como número de área. Aqui, né, 180 dividido por 0 dá 10, seriam 10, cabem 10 linhas aqui. Como eu tenho dois lados, 10 linhas desse lado e 10 linhas do outro. Eu vou ter um número total de linhas irrigadas dentro da minha área de 20. Olha lá, 10 linhas aqui, pessoal. Couberam 10, aqui se contrário tem 10 linhas. Tá? A última linha é essa aqui, ela não está em cima dos 200 metros, ela está em 180 metros. Por quê, professor? Porque ela ainda vai jogar aqui, ó, no raio de alcance do aspersor aqui, ó, essa distância aqui ainda chega a 18 metros. Quer dizer, ela vai molhar quase que até aqui em cima. Vai ficar faltando 2 metros só para ela não molhar até os 200 metros de comprimento. Então eu assumo como 180 está excelente dentro do meu projeto, tá? Então tá aí as 10 linhas de um lado e as 10 linhas do outro lado. E aí eu tenho cada linha branca dessa aqui é uma linha lateral de aspersores. Então aqui dentro da minha área cabem 20 linhas laterais de aspersores. Tá? Qual é o outro parâmetro? Número de linhas laterais a serem irrigadas por dia. Lembra que eu calculei lá atrás o número de posições, né, que eu posso irrigar por dia, e foram 2, que eu dividi o número de horas de trabalho nem me lembro mais agora, mas vamos lá. Pelo período de irrigação, lembra? Número de posições, né, que era o número de posições pelo período de irrigação. Então, o meu número de linhas laterais a serem irrigadas por dia, eu uso essa fórmula, que é o número total de linhas que eu acabei, né, de calcular. O número total de linhas dentro do projeto são 20, dividido pelo período de irrigação. O período de irrigação, vocês lembram lá, né, deu 11, eu reduzi para 10. Né? Por quê? Porque o sistema tem que trabalhar com um dia de folga. Então ele trabalharia, o período de irrigação é de 10 em 10 dias para voltar a fazer irrigação no mesmo local, quando a cultura está na máxima evapotranspiração. Isso vai acontecer sempre de eu fazer irrigação hoje, daqui 10 dias, daqui 11 dias eu tenho que voltar e irrigar de novo, mas no 10º dia eu ter irrigado toda a área. Não, eu posso levar mais tempo. Isso só acontece quando a cultura está na sua máxima evapotranspiração possível. Pode acontecer que durante um ano de cultivo isso nunca aconteça. Pode acontecer que eu leve o período que eu demore mais para voltar a irrigar a mesma área, seja de 15, 16 dias, 20 dias. Depende da condição climática e da fase da cultura, da fase de desenvolvimento. Se ela estiver na fase de máxima demanda hídrica, lá com seu maior KC de 1.2 a 1.4, né? Milho geralmente vai entre 1.2 e 1.3, o máximo, o KC dela, né? Então ali pode ser que aconteça de eu ter, né? E se as condições de evapotranspiração, o clima estiver muito seco, né? Muito quente, com bastante vento, uma série de fatores que aumentem a evapotranspiração da cultura, pode acontecer que a cada 11 dias eu tenha que voltar a irrigar a mesma área. Mas isso numa condição extrema. Eu uso esse valor para extrapolar esse sistema para uma condição que, se acontecer, eu consigo atender. E se eu atendo essa condição, eu atendo qualquer outra condição que ocorra durante o ciclo de cultivo. Então, o número de linhas laterais que podem ser irrigadas por dia é o número total de linhas dividido pelo período de irrigação. Se cabem 20 linhas dentro do meu projeto, e se eu vou usar esse sistema de irrigação por 10 dias, eu vou dividir o número 20, né, as 20 linhas, pelo número de dias que eu posso usar. E eu vou obter o quê? 2 linhas laterais irrigadas por dia. Quer dizer o quê? Que eu consigo manter todos os dias 2 linhas laterais irrigadas. Tá? Número de linhas laterais a serem atendidas simultaneamente. Eu já sei que eu posso irrigar por dia 2 linhas, mas será que eu posso ligar as duas juntas? Né? Eu posso deixar essas 2 linhas ligadas simultâneas, as 2 linhas irrigando? Não sei, vou calcular agora. Como é que eu faço?
Número de linhas laterais atendidas simultaneamente é o número de linhas laterais dividido pelo número, que eu já nem me lembro mais o que é isso aqui, que é o número de posições irrigadas por dia. Número de posições, né? Totais irrigadas por dia. O número de posições que eu consigo irrigar num dia. Eu sei que eu consigo irrigar só 2 linhas por dia, tá? E eu sei que o número de posições que eu obtive lá atrás também era de 2 posições por dia. Então, se eu dividir 2 linhas por 2 posições, vai me dar 1. Quer dizer o quê? Que eu só consigo atender uma única linha lateral por vez. E essa única linha lateral vai representar uma posição. O que isso quer dizer? Que cada posição dentro, eu vou ter 20 posições dentro da minha área de irrigação. E cada posição dessa será ocupada por uma linha lateral de irrigação. Ou seja, uma linha lateral de irrigação irriga uma posição. E eu consigo irrigar 2 posições por dia. Ou seja, eu consigo irrigar 2 linhas, mas não simultaneamente. Eu tenho que irrigar a primeira posição ou uma posição com uma linha. Uso essa linha lá, né? Tempo de uso de 7 horas e 36 minutos, meia hora para instalar, meia hora para tirar e 6 horas e 36 minutos aquela linha irrigando aquela posição, tá? Para lançar ali pelo aspersor 88,2 milímetros, que vai colocar no solo 75 milímetros necessário, tá? Para atender a demanda da cultura, para elevar o solo do ponto da umidade crítica para a capacidade de campo. Entre umidade crítica e capacidade de campo, cabe 75 milímetros, né? É isso. Então, para lá. Então, eu só consigo irrigar uma linha lateral por vez e essa linha corresponde a uma posição, tá? Então, tá aqui minha área, né? Novamente. E aí tá aqui minha primeira linha lateral, que eu liguei a primeira linha lá, a primeira posição. Ó, uma posição é isso aqui, ó. Essa área que esses aspersores estão ocupando, tá? E esse sistema, essa linha vai ficar ligada nessa posição por 6 horas e 36 minutos. E eu botei 1 hora a mais, que é meia hora para instalar isso daqui. Aí eu ligo, deixo 6 horas e 36 minutos molhando aqui, desligo e levo meia hora para trocar de posição. Aí eu vou para a posição 2. Mudei, ó. Posição 2. Isso aqui no primeiro dia ainda de irrigação. Aí eu irrigo essa posição que pega toda essa área molhada pelo aspersor durante 6 horas e 36 minutos. Fica ligado, irrigando. Mas eu levo meia hora para instalar, mais 6 horas e 36 minutos funcionando, irrigando, e mais meia hora para desmontar. Aí eu fiz a irrigação de 2 posições num dia. Comecei uma, vamos dizer, de manhã cedinho, a outra terminei, né, à tarde. Comecei às 6 da manhã uma, meio-dia e meio terminei, ou 1 hora, comecei 1 hora a outra, e lá para 7 horas da noite, 7h30 da noite, terminei essa aqui. Aí vou desligar o sistema e no outro dia de manhã cedo vou mudar de posição, né? Vou levar essa linha para outra posição aqui, ó. E aí vai ficar aqui, leva meia hora para instalar, fica 6 horas e 36 minutos irrigando, né? Com os seus 88,2 milímetros. Desligo lá, meia hora, desmonto e mudo para outra posição. E assim eu vou fazendo aqui até o segundo dia, depois no terceiro mais 2 posições, depois no quarto mais 2 posições, depois no quinto mais 2, depois no sexto mais 2, até no 10º dia eu chegar aqui, ó. Cheguei aqui no 10º dia com essas linhas, né, e posições. No 10º dia eu paro e dou um descanso de pelo menos um dia. Se isso aqui estiver na máxima evapotranspiração. Se não estiver, eu vou chegar aqui no 10º dia e muitas vezes vou ficar esperando mais 4, 5, 6 dias para voltar a irrigar tudo novamente. Beleza? Então, é assim, tá? Que eu determino o número de linhas laterais que eu irrigo por vez, e é isso que vai acontecer na área, nesse projeto.
cada posição será irrigada por uma linha lateral. E eu consigo irrigar 2 posições por dia, sendo que não consigo irrigá-las simultaneamente. Primeiro uma, ligo uma linha e irrigo uma posição. Depois a outra, ligo a outra linha, né? E irrigo a outra posição e vou mudando de 2 em 2 posições por dia. Tá? Dimensionamento das linhas laterais de irrigação. Vamos partir agora para encontrar o diâmetro ideal do tubo para essas linhas de irrigação. Tá? Então eu preciso saber de algumas coisas. Eu vou utilizar uma equação que é específica para me dar esse diâmetro. Essa equação leva em conta uma série de fatores importantes que eu tenho que ter em mente. Tá? Ela me leva em conta a vazão da linha lateral, porque eu tenho um monte de aspersor e cada aspersor tem uma vazão. Né? Então eu quero saber a vazão da linha, é a vazão de todos os aspersores juntos. Ela me leva em conta o comprimento dessa linha, tá? Qual é o comprimento dessa linha lateral. Ela leva em conta qual é o coeficiente de rugosidade do tubo, ou seja, o quanto de atrito a água tem pela parede do tubo quando escoa dentro. Isso aí gera perda de carga, tá? E ela leva em conta também a perda de carga desse sistema, a perda de carga que é ajustada para essa linha lateral. Existe perda de carga. E eu trabalho, pessoal, nós vamos admitir que todos esses sistemas de irrigação, eles conseguem trabalhar bem com uma variação de carga, né, de até 20%, tá? De até 20%. Quer dizer, se a carga a pressão de serviço de um aspersor alterar 20 para mais ou 20 para menos, ele ainda 20%, né, dessa capacidade, dessa carga de trabalho, que seria a pressão, se ela alterar, né, essa pressão em 20% para mais ou para menos, o aspersor trabalha bem e atende toda a demanda. Tá? Então eu dimensiono a minha linha para que essa diferença de carga, essa diferença de pressão não seja superior a 20%. E aí isso está relacionado à espessura do tubo que eu vou usar, o diâmetro do tubo. Tá? Então eu tenho que calcular o diâmetro exato de tubo que eu preciso para que não ocorra uma variação de carga maior do que 20% da pressão de serviço do meu aspersor. Tá? Então eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui onde eu tenho esses parâmetros, que é a vazão da linha lateral, C é o coeficiente de rugosidade do tubo que eu vou usar, que é PVC, eu vou assumir um valor fixo, L é o comprimento da linha lateral e HF é a perda de carga corrigida para essa linha lateral. Existe perda de carga nessa linha e eu uso esse fator aqui para corrigir essa perda de carga, para dimensionar o exato diâmetro do tubo, ou o tubo mais adequado para atender, o diâmetro do tubo mais adequado para atender essa linha lateral de aspersores, tá? Então, ó, o meu D é o diâmetro da tubulação, que eu vou encontrar, esse valor vai ser em metros, tá? Esse valor vai ser dado em metros, a equação, o valor final é em metros. 1,85 é a constante, esse valor também é outra constante da equação, tá? Esse valor também é constante da equação. Só o que eu preciso saber são esses 4 aqui que eu tenho que calcular para achá-los, tá? Então vamos lá. Eu tenho que encontrar o valor das variáveis. O coeficiente de rugosidade da parede do tubo eu já vou assumir que é 150. De PVC, pessoal, esse coeficiente de rugosidade varia de 120 a 150. 125 a 150. Depende do diâmetro do tubo. Tubos a partir de 75 milímetros eu assumo que tem de 140 até 150 de rugosidade. É um valor no coeficiente que eu uso nesses cálculos, tá? Está ligado à aspereza do tubo, quanto que ela oferece resistência ao líquido escoar quando encosta nela. Então, eu vou assumir o valor de 150, que é um valor padrão que eu encontro em tabelas aí o fabricante do tubo já me dá esse coeficiente de rugosidade para usar nos cálculos, tá bom? Então, que é a vazão dos aspersores na linha, a vazão total da linha, a vazão de todos os aspersores, que tem que ser dado, pessoal, em metros cúbicos por segundo. Cuidado, porque a vazão que é dada do aspersor lá pelo fabricante é em metros cúbicos por hora. E vocês vão ter que transformar, para usar essa equação aqui, ó, nesse local Q da vazão,
vocês vão transformar em metros cúbicos por segundo, tá? Ele é o comprimento da linha lateral e HF é a perda de carga corrigida para toda a linha lateral, que é dada em metros de coluna de água. Então vamos lá. Coeficiente de rugosidade, eu vou assumir que o valor para os canos de PVC aqui é 150, porque eu sei que não vai dar um diâmetro muito pequenininho, tá? Então vou assumir como 150. A razão total dos aspersores, né, que é o quê? Que é dado em metros cúbicos por segundo, é dado por essa equação aqui, ó, que é QI vezes N, onde QI é a vazão de cada aspersor, né, a vazão de um aspersor multiplicado pelo número de aspersores que eu tenho na linha, né? A vazão de um aspersor é de 4,33 metros cúbicos por hora. Isso é o que o fabricante me deu. Eu transformo em metros cúbicos por segundo. Como? Dividindo por 3.600. Aí eu transformo nesse aqui, a mesma coisa, só que está em metros cúbicos por segundo, tá? E N é o número de aspersores que eu tenho na linha, tá? Então, como é que eu descubro o número de aspersores que eu tenho na linha? Poxa, é muito fácil. Qual era o comprimento da linha, né? Que é o meu EH, é o comprimento da linha, é o espaçamento horizontal, o comprimento que a linha tem. E qual é a distância que tem que ter entre os aspersores na linha? E1, o fabricante me deu. Ele me deu E1 e me deu E2. E1 ele diz que é a distância entre aspersores na linha de irrigação ou na linha lateral. Tá? Então, meu comprimento da linha era de 200 metros, não era? Mas lembra que eu falei na outra, lá, que 200 metros não dá um valor não é múltiplo de 6, então eu vou fazer arredondar esse valor aqui, eu vou ajustar esse valor para 198 metros, que é muito próximo dos 200, tá? Eu fiz aqui com 200, mas eu arredondei e o cálculo já vai dar como se aqui fosse 198. Então seria 198 dividido por 18, que vai dar 11 aspersores. Esse valor daria 11,1. Tá? Eu não tenho como botar 0,1 aspersor, né? 11 aspersor mais 0,1, não tem como. Então eu tenho que ajustar o comprimento da linha para dar um número redondo, né? Um número exato de aspersores. Deu 11, considerando aqui como 198 metros. Achei o número de aspersores, vou multiplicar pela vazão, tá? De cada aspersor em metros cúbicos por segundo, que é 0,012 metros cúbicos por segundo, vezes o número de aspersores, que é 11, e a minha vazão é de 0,0132 metros cúbicos por segundo, tá? Achei a vazão da minha linha lateral.